Olá a todos, bem-vindos! Hoje neste vídeo vou tratar de um assunto que é muito importante, não só para mim, mas para você. Realmente é um assunto muito importante na parte individual, pois qualquer sociedade, qualquer grupo, na realidade, é composto por vários indivíduos, mas também é importante para uma nação, um governo ou para uma religião. E obviamente hoje estamos a falar do assunto da liberdade de expressão, que é na realidade a base de todas as outras liberdades, pois, e de todos os outros direitos. De que vale nós termos liberdade de escolha, liberdade, quer dizer, o direito de vida, o direito de escolha, ou qualquer outro direito, se nós não podemos expressar o nosso pensamento. Então este direito que é dado por Deus, eu acredito, como todos os outros direitos, não é dado por nenhum homem, é realmente a base de tudo o resto. Porque se a pessoa não pode expressar o que realmente pensa, mesmo que vá ofender outra pessoa, porque nós nunca vai haver uma sociedade nesta terra, enquanto nos encontramos neste sistema, que não é o sistema que Deus quis que fosse. Enquanto nos encontramos neste sistema, infelizmente, eu acredito que nunca haverá de melhorar, nunca haverá de haver um sítio onde as pessoas não se ofendem umas às outras. Isso é impossível, pois o ego das pessoas é magoado facilmente neste mundo, em que cada um de nós tem uma ideia. Basta vir uma pessoa com uma ideia um pouco diferente, mesmo que não seja verdadeiramente um ódio que a pessoa expresse em relação à nossa ideia, mas torna-se, pela teoria, pela ideologia destas pessoas que levantam estas acusações das pessoas falarem ódio para com as outras, torna-se ódio, mesmo sem o ser. Basta a gente entrar em contradição com outra pessoa, num pensamento, numa discussão. Isto é um absurdo, é um ridículo. Então a liberdade de expressão realmente é algo essencial, primeiramente individualmente a cada um de nós. Não há coisa mais terrível do que nós sermos bloqueados, não podermos falar o que pensamos, mesmo que vá ofender a outra pessoa. Se a outra pessoa se ofender, ela terá que ou afastar-se ou parar de ouvir. É simples assim. Mas nós hoje vivemos num mundo diferente, um mundo digital, e existe este grupo de pessoas que sempre existiu de fato, que querem controlar tudo o resto. E eles controlam a internet, obviamente, nos dias de hoje. E eles querem censurar o que as outras pessoas dizem, que vai de encontro ao que eles pensam. A internet, como nós a conhecemos no dia de hoje, apesar de ainda haver grande liberdade, ela está pouco a pouco a desaparecer. Ela está a escapar-nos da mão. E a semana passada aconteceu algo que prova isto. De facto, é uma prova, é uma evidência clara de que isto está a acontecer. Alex Jones, não sei se muitos de vocês provavelmente conhecem Alex Jones. Ele é um norte-americano, o qual anda há cerca de 2 décadas a confrontar a opinião dos média normais, o qual ele estabeleceu a sua agência de informação particular, quer dizer, ele é um jornalista independente, o qual ele começou como jornalista independente singularmente. Hoje ele tem uma agência razoavelmente grande, com milhões e milhões de seguidores. E Alex Jones, com o seu canal no YouTube Infowars, ele foi bloqueado, ele foi tirado completamente do YouTube. Isto aconteceu a semana passada, mas não foi só o YouTube. De fato começou com o Facebook. O Facebook tirou ele, baniu ele do Facebook. Depois seguiu-se a Apple e depois seguiu-se o YouTube. E entre outros, Spotify e entre outros
que bloquearam Alex Jones completamente destas plataformas. De fato, é uma conspiração contra Alex Jones. Os mídias principais, os ortodoxos, a forma de fazer jornalismo ortodoxa, eles realmente são os fake news. Eles é que propagam estas mentiras dia e dia, através de vários e vários anos. De facto, talvez ao princípio fosse jornalismo, mas hoje em dia é propaganda. Eles fazem a propaganda. E Alex Jones, ele mostra esta realidade e eles odeiam. Então, eles todos, a CNN, ABC, NBC, Fox, até talvez, todos eles põem pressão nestes gigantes da tech, a Apple e os Facebooks, a Google, e finalmente eles conseguiram pôr tanta pressão que eles removeram Alex Jones. E isto é muito importante para todos nós. Não basta ser um criador de YouTube como eu, um YouTuber, ou alguém que esteja mais ativo nas redes sociais, mas qualquer um de nós tem direito à nossa opinião. E isto acabará por ser posto de lado, mais tarde ou mais cedo. Basta você fazer um comentário um pouco ofensivo e será retirado muito em breve. O que eles querem é cortar a informação, porque a informação, de fato, é o que faz mudar a cabeça às pessoas, não é? E as pessoas sinceras e honestas, quando se deparam com os fatos e com as evidências, elas vão tomar o caminho certo, elas vão optar pelo que é justo, puro e bom. Nós temos que ver quem é realmente o Facebook, Apple, Google, todos estes monstros. Podemos começar pelo Facebook. O Facebook foi criado, quer dizer, ele roubou a ideia de um dos colegas, Mark Zuckerberg, e isto foi criado para um dos criadores, um dos co-criadores. Ele já veio a público dizer que eles criaram isto para viciar as pessoas. É tipo uma droga, fazer com que as pessoas fiquem viciadas. E as pessoas estão viciadas no Facebook. E isto obviamente está a mudar conforme a sociedade pensa e conforme as pessoas pensam. É de facto algo negativo para a sociedade. O YouTube pertence à Google. A Google, ela é uma companhia, é maior. Ela controla a internet, praticamente 75% da internet é controlado pela Google. E nós temos informações que a Google está, por exemplo, ligada com o governo chinês para perseguir os chineses e censurar eles. E a Google está em conexão, está em fusão com o governo chinês para perseguir as pessoas, o qual ela própria denuncia ao governo qual é a pessoa que está a fazer o quê, e o governo depois trata da forma como eles tratam. Obviamente nós sabemos que o governo chinês, ele mata as pessoas. Ainda nos resta a Apple, claro. A Apple, quem é a Apple? A Apple é uma companhia que começou mais ou menos nos anos 80, onde o seu primeiro computador teve um preço de 666 dólares, ponto 66 ou qualquer coisa, 666. Porque é que uma companhia iria pôr 666 num primeiro preço do seu... É óbvio, eles estão bem a demonstrar quem é que eles servem. Eles não servem a Deus, esta companhia não tem nada de bom. Obviamente a maçã, dando ideia, a maçã comida, mas representando que o que Eva fez ao morder a maçã realmente é algo positivo para a humanidade, porque não ias pôr um símbolo desses. Se fosses a favor de que ela não deveria ter comido a maçã, deveria ser a maçã inteira e não uma maçã trincada, obviamente. Todo o seu material é produzido na China, onde existem estas fábricas, onde as pessoas vivem lá, as pessoas não podem ter filhos, as pessoas trabalham em sítios que realmente é como escravos, são como escravos, têm redes à volta das fábricas, porque começou a haver um aumento do suicídio das pessoas. As pessoas subiam ao topo da fábrica e lançavam-se e suicidavam-se porque não aguentavam mais aquilo. Então eles evitaram isso pondo redes à volta. Agora as pessoas já nem têm o direito de se suicidar. Eles prendem os filhos concorrentes, onde os filhos com 3 anos e por essa idade mais ou menos, estão presos em correntes para eles poderem ir trabalhar. Os pais, para ir para a Apple trabalhar, para as fábricas da Apple.
quem são estas companhias para dizer o que é discurso de ódio quando elas praticam atos vis, atos que são deploráveis? Elas não têm nenhum direito, nenhuma destas companhias tem direito de dizer que eu ou aquele está a dizer ou a fazer discurso de ódio. Elas não têm nenhum direito a fazer isto, sem dúvida. E de facto, o que é discurso de ódio? O que é discurso de ódio? Ninguém pode, de facto, apontar e dizer isto é discurso de ódio. Porque o que é discurso de ódio para mim pode não ser para você. Por exemplo, eu posso dizer assim, o profeta sem profecia, sem nunca ter dito nenhuma profecia, Maomé, ou Mohammed, ele é um servo, é um filho de Satanás, um pedófilo, um assassino. Foi quando ele viveu. Eu posso dizer isto. Isto para mim, eu não considero ofensivo, eu considero que é verdade. Isto foi o que este homem fez, realmente. Agora, para um muçulmano isto é discurso de ódio, mas para mim, ou para outra pessoa, que sabe dos fatos, sabe o que aconteceu, sabe o que este homem fez, para outra pessoa não é um discurso de ódio, é apenas a verdade, são os fatos. Este homem é um pedófilo, casou-se com uma menina de 6 anos, cometeu o coito com ela aos 9 anos, ele tinha escravas, mandava os seus guerreiros violar as pessoas que tinham sido capturadas, as mulheres dos homens, enquanto os matava se eles não aceitassem a religião do islamismo. Então, são fatos. Este homem era tudo isto que eu acabei de dizer, mas para um muçulmano isto é um discurso de ódio. Para mim, não é um discurso de ódio. Então, isso é muito... Quer dizer, ninguém sabe ou ninguém pode dizer o que é discurso de ódio, porque o que é para mim pode não ser para outra pessoa. Estes poderes que controlam o mundo hoje em dia, quem faz um pouco de pesquisa sabe que isto não é nenhuma teoria da conspiração. Existe poderes financeiros e, obviamente, eu pessoalmente estudei isto durante pelo menos 1 ano e meio e eu sei que quem controla as sociedades secretas e tudo isto, existe um poder por trás disto tudo. E obviamente este poder é o papado, é o bispo de Roma, é a Igreja Romana Católica, que controlou o mundo durante a Idade Média toda. E eles são os primeiros a odiar liberdade religiosa e liberdade de expressão. E eles são os que controlam este mundo, por trás das cortinas. Eles são os que se encontram com Tim Cook, da Apple. Eles são os que se encontram com Mark Zuckerberg, do Facebook. Eles são os que se encontram com o Eric Schmidt, da Google. Isto é óbvio que não é o Papa que vai lá visitar eles. Eles todos vêm visitar o Papa. Isto aconteceu em 2016. Há um vídeo no YouTube, eu aconselho que você veja, por acaso até está no meu canal, que é o fim da internet para o povo de Deus. E é muito expressivo. O que é que aconteceu em 2016 com todos estes homens, destes gigantes da tech, Apple, Google, Facebook e outros, Twitter, todos eles se encontraram com o Papa. O Papa, ele quer este servo de Satanás, este filho da perdição, o qual é a cabeça deste sistema do anticristo. Ele quer obviamente parar com a internet conforme ela existe hoje. Até os anos 80, este poder, a Igreja Romana Católica, apoiou ditadores, como na Argentina, na guerra suja que houve na Argentina, a matar 30 mil pessoas, onde as pessoas eram atiradas, eram apanhadas, ou de fato elas eram raptadas, torturadas. Foi estabelecida uma Inquisição moderna na Argentina, pelo exército, tudo apoiado pela Igreja Católica, e depois as pessoas eram atiradas dos aviões, eram mortas, eram assassinadas, desapareceram, nunca mais ninguém soube delas. Este é o poder que controla tudo isto. Este é o poder que está por trás do cerceamento, do diminuir, do aniquilar da liberdade de expressão. Ok? Não há nenhuma sombra de dúvidas em relação a isto. A Apple, o tentar parar a Google, tentar parar o Facebook, porque eles estão-se a tornar gigantes demais e eles controlam, eles controlam a informação. Mas de facto as pessoas não veem quem é que está por trás. Quem é que os deixou chegar a este nível? A Igreja Católica, os jesuítas da Igreja Católica, eles controlam o mundo financeiro,
o mundo político e, obviamente, o mundo religioso. Porque todas as denominações estão controladas por eles. Quem não acredita nisto vive num mundo ilusório. Quem acredita que a sua denominação é a verdadeira Igreja de Deus, isso é uma ilusão. Você vive numa ilusão. Isso não é o que é a realidade. A realidade é outra coisa completamente diferente. Agora, é isto. Agora vamos ver como é que isto se aplica mais perto de cada um de nós. Especialmente nós que temos fé em Jesus Cristo e queremos fazer o que é certo, o que a Bíblia diz, e queremos fazer o que Jesus diz, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. As pessoas não têm ideia do que é o Evangelho. As pessoas pensam que o Evangelho é a gente pôr a mãozinha nas costas das pessoas e dizer: não, estás certo, mesmo sabendo que as pessoas estão erradas. Isso é um absurdo. Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele diz: eu vim lançar fogo. Lançar fogo, trazer a espada, não vim trazer a paz. Oh Jesus, isto é discurso de ódio. Tem cuidado, não faças isso. Já viram o absurdo? As pessoas não têm ideia do que é ser verdadeiramente um cristão. As pessoas estão com este vírus do politicamente correto. Um vírus satânico. Há quem uma vez que escrevesse: nós temos mais a temer dos de dentro do que dos de fora. E é verdade. A perseguição vai vir daqueles que se dizem cristãos. Aqueles que são os nossos irmãos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos. Esses são os que nos vão perseguir. Agora, eu vou-vos mostrar aqui uma entrevista de uma mulher que se diz ser adventista. Eu não tenho nada contra esta mulher, contra a sua pessoa. Eu tenho contra, obviamente, as ideias delas. As ideias dela são satânicas, contrário ao que é santo, justo e bom. São ideias profanas, de tentar parar, diminuir, bloquear a liberdade de expressão dos outros, por causa das ideias fracas que estas pessoas têm na cabeça, por causa da personalidade fraca. São pessoas com problemas psicológicos. A Seccional Paulista da Ordem lançou um manifesto de combate à intolerância religiosa na internet. Sobre este assunto, vamos conversar com Damares Moura Cu, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Doutora Damares, o que motivou a comissão a elaborar esse documento? Veja, Vanessa, embora essa comissão trabalhe há quase 10 anos o tema da intolerância religiosa e a promoção da liberdade religiosa para todos, mas nós estamos sentindo um acirramento, não é, da intolerância, e isso é estatístico, não é, está acontecendo no mundo inteiro. Os institutos que mapeiam a intolerância religiosa noticiam, não é, que a intolerância religiosa aumenta no mundo, e nós temos sentido que no Brasil, embora isso também signifique que as denúncias são maiores também, mas nós sentimos que a intolerância religiosa tem aumentado aqui no nosso país, especialmente com veiculações de conteúdos de intolerância religiosa na internet. Isso é recorrente, é volumoso e tem aumentado a cada dia. Então a comissão entendeu, não é, que era o momento de manifestarmos, não é, o nosso pensamento sobre intolerância religiosa na internet, mais que isto, utilizarmos deste documento para avançarmos com ações práticas, que eu falo daqui a pouquinho, não é, de combate efetivo à intolerância religiosa na internet. Então, ela fala de estatísticas, dando 0 estatísticas. Se nós estamos a argumentar algo, nós devemos, especialmente se dizermos que existem, se eu for dizer existem estatísticas para aquilo e para aquilo, eu vou, obviamente, dizer: olha, esta organização, estas pessoas fizeram esta pesquisa e estes são os números. Ela não faz nada disto. Ela diz que existem estatísticas, ela diz que é recorrente, é volumoso, mas não nos dá nenhum exemplo disso, não nos dá números. Então, será que eu devo acreditar no que ela diz? Eu não duvido que haja um aumento, pois a internet aumenta, cada vez mais são as pessoas que utilizam a internet. É óbvio que aumente, mas também é óbvio que cada vez mais existem estas pessoas fracas, psicologicamente, e põem a culpa de tudo nos outros, porque elas são fracas,
elas não se conseguem manter em pé por elas mesmas e então elas querem pôr a culpa de tudo o que acontece nas suas vidas nos outros. Então quando alguém basta dizer uma pequena coisa, a pessoa já vai e diz que é discurso de ódio e tudo isso. Ela então diz que a Comissão decidiu manifestar o pensamento sobre o assunto e depois vai procurar por ações práticas. Manifestar o pensamento sobre o assunto. O que é que ela aqui está a dizer? Ela está a dizer assim, nós decidimos utilizar um direito que nós temos, que é a liberdade de expressão, para realmente ir buscar aqueles que, na teoria deles, estão a falar contra as religiões, vamos dizer assim. Estão a falar contra, ou estão a pôr em perigo o direito da liberdade de religião. Agora entendam, ela está a usar um direito, está a pôr um direito acima do outro direito. Ela está a pôr a liberdade à religião, o direito à religião. Liberdade de religião é mais do que a liberdade de expressão. De fato, a liberdade à religião é a liberdade de expressão. Porque tu não consegues ter um sem ter o outro, mas consegues ter o outro sem ter o outro. Deixa-me explicar. Nós podemos ter liberdade de expressão sem ter liberdade de religião. Mas nós não podemos ter liberdade de religião sem ter liberdade de expressão. Porque a liberdade de religião engloba na sua base, na sua essência, a liberdade da pessoa exprimir-se. Para a pessoa poder ter a sua religião, a pessoa precisa de se exprimir. Enquanto, no outro lado, para termos a liberdade de expressão, não precisamos ter religião. Até um ateu, apesar de ser uma religião, ele pode realmente expressar-se sem dizer aparentemente que tem uma religião. Eu escrevi aqui, se formos pela lógica sem sentido que ela fala, ou desta ideologia satânica que eles dizem que praticamente tudo o que se diz ofende, o que ela está aqui a dizer é ofensivo para mim. Porque o que ela tenta buscar, através de legislação e de propaganda enganosa, enganando as pessoas, ela tenta ir buscar bloquear, um diminuir da liberdade de expressão, usando a liberdade de expressão para fazer isso. Ela usa da liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão, enganando as pessoas dizendo que a liberdade religiosa está em ataque, está em perigo. Vamos dizer assim, eu poderia dizer que o que ela está a falar aqui na internet, neste vídeo, é discurso de ódio. Pois, para mim, ela está a odiar a minha liberdade de expressão. Então, vocês entendem o que é discurso de ódio? Realmente, discurso de ódio é a liberdade de expressão. Está dentro da liberdade de expressão. Porque o discurso é expressão. Eu, quando estou a fazer discurso, estou-me a exprimir. Nós não podemos dizer que vamos bloquear, de facto, bloquear o discurso de ódio sem bloquear a liberdade de expressão. Porque um é o outro. E eles querem que nós, aqueles que têm morais, que nos foram dados pela Santa Sagrada Bíblia, a Palavra do Deus vivo, eles querem que nós nos calemos e que nós sejamos forçados a aceitar o que eles dizem e mantermos calados. Os cobardes fazem isso. As pessoas que têm uma espinha dorsal, as pessoas que sabem o que é que Jesus sofreu, o que é que os discípulos sofreram, o que é que os santos sofreram durante a Idade Média, o que é que os profetas sofreram, falando ao povo que estava em transgressão, estas pessoas que sabem, e nós não nos vamos calar, obviamente, vocês podem estar bem certos disso. Se nos for cortado os meios digitais, obviamente terá que ser cara a cara com a Bíblia na mão, isso é claro, mas a verdade não vai parar, vocês estão bem enganados. De fato, isso só traz um apetite às pessoas para saber, para ir à procura. Liberdade religiosa, doutora, ela se assenta sobre um tripé, que é o direito de escolher, não me basta,
é o direito social, que é o de divulgar, e ainda não me basta, eu quero me organizar. E ainda não te basta, queres tirar o direito dos outros de se expressarem livremente. Então, ela diz que é o direito de escolher, divulgar e organizar. Eu faço uma pergunta. Aonde é que eu, com o meu dispositivo, ou com o meu teclado em casa, ou com o meu telemóvel, posso restringir, diminuir, parar, bloquear alguém de praticar a sua liberdade religiosa através da internet? Como é que eu, através da internet, consigo parar alguém de... fazer parar alguém de escolher, de divulgar e de se organizar? Eu não posso. Então nós vemos que esta lei que eles querem não é de fato o que eles... é camuflado, é enganoso, como Satanás, obviamente. O que esta mulher não entende é que ela, ao tirar a liberdade de expressão, ela está a tirar a liberdade religiosa. Porque, como eu já disse, e é óbvio, basta pormos o cérebro a funcionar um pouco, uma não existe sem a outra, mas a outra existe sem a outra. Se nós tirarmos a liberdade de expressão às pessoas, nós tiramos a liberdade religiosa às pessoas. Agora, voltando para a questão da liberdade religiosa, a gente sabe que tem pelo menos aí uns 30 países onde a escolha da religião ela é completamente possível, mas ela não pode ser professada, né? O Brasil não, o Brasil é um país livre. O Brasil você pode tanto escolher como professar a sua religião, mas é realmente livre? O Brasil é um país tolerante a essa diversidade religiosa? O nosso ordenamento jurídico talvez seja um dos que mais assegure no mundo inteiro a liberdade religiosa. É mesmo. Aqui no Brasil, Wagner, nós não temos nenhum tipo de violência real, não é, em torno que envolve intolerância religiosa. Mas nós temos violência simbólica. Não é porque qualquer violação ao sentimento religioso... Agora, quando eu creio em algo, então eu não imagino que eu estou sendo intolerante com o outro que não crê. Porque religião é uma coisa que vem muito do coração e da alma da pessoa. Então, quando eu encontro alguém que não é da mesma religião que a minha, eu quero converter aquela pessoa para a minha religião. E isso acaba muitas vezes se tornando um desrespeito. É um desrespeito proclamarmos o Evangelho. Isto é a liberdade religiosa moderna. É satânico. Ela diz que o Brasil é um dos países que tem mais liberdade religiosa. Agora, façamos uma pergunta. Se o Brasil é um dos países que tem mais liberdade religiosa, por que razão eu iria reunir assinaturas para ir tentar mudar as leis do país para ter ainda mais liberdade religiosa? Se já existe liberdade religiosa, os quais ela diz pela sua própria palavra que é um dos países com mais liberdade religiosa. Certamente ela não quer ir buscar mais liberdade religiosa. O que ela quer é infringir, mais uma vez digo, isto é a base de Satanás. Se Satanás conseguir calar as pessoas, será uma vitória tremenda, mas ele nunca vai conseguir. Mesmo se leis saírem, isso nunca acontecerá. As pessoas na Idade Média, as pessoas eram torturadas, mortas, a pele era tirada delas vivas, queimadas vivas, postas sobre cadeiras com pregos, centenas de maneiras que a Igreja Romana Católica criou para fazer o máximo sofrimento possível às pessoas, para que elas não falassem. As pessoas continuavam a falar. As pessoas continuarão a falar. Vocês estão num mundo ilusório. Pensam que as pessoas são cobardes como vocês, que não vão falar. Os servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, não têm medo de morrer, não têm medo de ser chamados de racistas, de intolerantes, de você faz discurso de ódio. E se nós formos ver durante a Idade Média, se eu dissesse que queria ler a Bíblia, isso era um discurso de ódio. E quem é que estava certo? Era a maioria que dizia que era um discurso de ódio, ou eram os que diziam que queriam ler a Bíblia?
na sua língua natural, não no latim. Da própria boca dela, ela diz que não há, na realidade, não há nenhuma violência prática, física. Não há ninguém a ir às igrejas e a tirar as pessoas e dizer: você não pode adorar aqui porque você é dos Testemunhas de Jeová e você pertence à Igreja Católica e não pode adorar aqui. Isso, fisicamente, na realidade, não existe. Mas ela diz que, simbolicamente, os sentimentos das pessoas estão a ser magoados. Os sentimentos das pessoas. Agora, se ela diz que, na realidade, realmente não existe violência contra ou casos de intolerância, casos de violência, de intolerância religiosa não existem, quando ela diz que existem simbólicos, isso não é verdade, isso não é real, isso é só na cabeça destas pessoas fracas. Estas pessoas que sabem que estão errados. Já que a senhora falou sobre ações práticas, doutora Damares, qual o objetivo desse manifesto? É colher assinaturas de apoio ao manifesto. Isso já está acontecendo. Nós já temos em torno de 5.000 assinaturas, mas nós queremos outras milhares. Depois desta coleta, nós vamos então visitar os provedores, abrirmos este diálogo, apresentarmos o objetivo desse manifesto, que é a filtragem de conteúdos de intolerância religiosa, e vamos dizer qual é o desejo da sociedade. É de que haja este filtro, porque estes conteúdos ofendem sentimento religioso e, em última análise, ou em primeira análise, ele ofende a dignidade humana. O manifesto fala muito sobre dignidade, Estado democrático de direito, E o último passo, esse é o mais complexo, mas nós queremos avançar para este passo, é buscar mudanças na legislação que assegurem esta filtragem, que ao que nos parece hoje, depois do Marco Civil da internet, houve uma desoneração dos provedores, ou seja, eles hoje estão menos responsáveis por estes conteúdos intolerantes, e para que você os retire, você precisa entrar com uma ação judicial. Então estão a ver aqui o propósito, realmente o que eles querem fazer é filtrar o que as pessoas dizem na internet. Então, várias perguntas se levantam, mas uma delas, por exemplo, é: quem é que vai dizer o que é discurso de ódio ou não? Como eu já disse, o que é para você discurso de ódio, para mim não é. Para o outro não é. Como é que ficamos? Então este é o propósito deste movimento. Provavelmente não irá dar certo, ou provavelmente irá, porque as coisas estão realmente a avançar de uma forma muito, muito veloz para o limitar de todos os direitos, para que esta nova ordem mundial seja estabelecida o mais rapidamente possível, para que o Papa de Roma volte outra vez a ter o poder como tinha durante a Idade Média. A Igreja Romana Católica volta outra vez a tomar controle, a tomar as rédeas mundialmente, como já uma vez o teve. Então é isto, este é o objetivo deste movimento que esta mulher iniciou com outros advogados. É para limitar a liberdade de expressão das pessoas, de mim, de você, de todos os que falam algo contra o que eles querem, seja governo, seja, obviamente, religiosamente, porque os religiosos estão intimamente ligados com isto, obviamente, porque todas as denominações são satânicas, Deus não está lá, todas. Então quando vem alguém, ou alguém se levanta no meio da congregação, depois de ler a Bíblia, que é o que hoje em dia ninguém faz, e ver realmente que aquilo que eles estão ali a falar e o que eles estão a fazer é tudo contrário ao que está na Bíblia, que são um monte de hipócritas, essa pessoa primeiramente é limitada ali logo na prática, quer dizer, é a forma mais normal de tentar parar alguém
com o seu direito de livremente se exprimir, é nas igrejas. E nós vemos isto hoje, especialmente, a minha experiência é com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a maior parte de vocês sabem, mas isto acontece com qualquer denominação. Você levante-se e vá ao seu pastor ou vá ao seu padre e diga, por exemplo, que a doutrina da Trindade não existe na Bíblia. Você é posto fora imediatamente, se não o for, mandam você calar, e se não se calar, mandam vir a polícia. Então nós vemos isto hoje, em particular, nas congregações religiosas cristãs. Aqui está a parte religiosa. Eles também não querem liberdade de expressão, porque eles estão a enganar o povo. Quando aparece alguém na internet a dizer esta denominação é satânica, está em apostasia, este homem é pastor e diz que faz isto, diz que é aquilo, mas os frutos provam outra coisa. A gente mostra os erros, a gente mostra os frutos destas pessoas e eles odeiam. Obviamente eles querem que a liberdade de expressão seja aniquilada, porque eles vivem no erro, tal como os governos. Os governos não querem o bem das pessoas, os governos querem o mal das pessoas, os governos querem a depopulação, eles querem tirar a maior parte da população, porque eles querem chegar a este acordo desta nova ordem mundial, onde existirá um governo só mundial, o qual depois passará o poder para o Papa, para o Bispo de Roma. Então, todos eles, o objetivo primário é parar a liberdade de expressão, porque nós, com a nossa liberdade de expressão, podemos alertar os outros, ok? Porque os que pesquisam, os que estudam, têm a capacidade de exprimir os seus pensamentos através de vídeos, através de uma conversa, através de escritos, com artigos e por aí afora, livros, revistas. E eles odeiam isto. Isto é a liberdade de expressão. Então, é isto que eles querem parar. Este é o objetivo destas leis. Então, ela diz que o objetivo é a filtragem dos conteúdos de intolerância religiosa na internet. Vamos ver aqui o que é, para ela, esses conteúdos de intolerância religiosa. Elas utilizam esse espaço virtual para a promoção de discursos de ódio religioso, de ódio racial, de ódio étnico, de ódio direcionado ao gênero, enfim, uma infinidade de discursos. Então estamos aqui a ver que o discurso de ódio, isto aqui não é religião, não tem nada a ver com religião. Isto é um movimento ideológico por retardados. Estas pessoas não estão bem da cabeça. As feministas, no que se transformou o feminismo, ao princípio era igualdade para as mulheres e para os homens. Quer dizer, igualdade para as mulheres tal como os homens têm. Isso é óbvio. Qualquer cristão não vai dizer que isso não é razoável. A mulher tem o mesmo direito do que o homem, é óbvio que sim, mas hoje em dia transformou-se num movimento onde os homens são odiados, onde os homens são humilhados. Então, é esse o racismo. O racismo querem fazer com que os homens brancos sejam culpados por tudo o que acontece com a comunidade negra. A tolerância de género. Só existem 2 géneros. Eles querem que as pessoas acreditem que existem 50 mil géneros e que um homem que se diz ser uma mulher, que nós digamos que ele é uma mulher. Não é. Um homem é um homem até ao fim da sua vida. Ele pode tirar tudo, pôr o que ele quiser, será sempre um homem. Geneticamente, biologicamente, ele será um homem. E uma mulher será sempre uma mulher. Isto são doenças psicológicas das pessoas. E nós não devemos ir com o que eles querem que nós façamos. Quer dizer, eles querem que nós digamos que eles são mulheres porque dizem que são. Nós não devemos, isso é mentir, nós não mentimos, um cristão não mente. Se é um homem, se é uma mulher, ponto final. Não é? Esta lei regula, não é, as situações, os relacionamentos, não é, tudo aquilo que acontece no mundo virtual. Esta lei, no entendimento da comissão da OAB, ela não está atendendo à promoção da cultura de paz. O que é isto? Será que isto é o que diz na Bíblia, em Tessalonicenses? Quando eles disserem paz e segurança, repentina destruição virá sobre eles.
Eu acredito que sim. Então, hoje, para que você retire um conteúdo deste, você precisa entrar com uma ação judicial. Precisa contratar um advogado. Você vai depender, inclusive, do arbítrio de um juiz que vai dizer se aquele conteúdo é ou não intolerante. Você precisa entrar com uma ação judicial. Eu pensava que isto era a base da justiça. Toda a gente é inocente até que se prove o contrário. É óbvio que isso é tão óbvio, mas para esta mulher, sendo advogada, estudando direito, atenção, ela acha isto algo surpreendente. Que alguém que acusa o outro de estar a fazer um crime tenha que entrar com uma ação judicial para provar isso. O que ela queria, na realidade, era se calhar, não sei, um país comunista. Eu sei que ela é casada com um chinês. Agora não sei se o marido dela influenciou ela nestes pensamentos onde simplesmente são todos culpados até que se prova o contrário. E nunca se chega a provar, então as pessoas simplesmente são levadas numa carrinha e são assassinadas. Ela está a dizer que acha surpreendente que é preciso ir a um juiz, é preciso levantar as evidências, os fatos, levar a um tribunal, uma ação judicial, para se provar quem é que é o verdadeiro culpado e quem é que não é. Isto para ela é surpreendente. Eu acompanhei recentemente um caso bem emblemático, que foi um funk. Um artista brasileiro, um músico brasileiro, ele fez um funk. Esse funk chama Passinho do Romano. E ele utilizou na letra deste funk versos do livro sagrado Alcorão. Peraí. Livro sagrado do Alcorão? Bem, deixa-me respirar fundo. Livro sagrado do Alcorão. Então, só existe um Deus. O Alcorão não tem nada a ver com a Bíblia. É completamente o oposto. Se existe só um Deus, existe uma revelação, é o Alcorão. Então concluo que a Bíblia não é o livro sagrado, mas sim o Alcorão. Não é nada disto. A Bíblia é o livro sagrado, a única revelação verdadeira de Deus. Não há outra escritura sagrada, de fato. É o único verdadeiro caminho, a única fonte de sabedoria verdadeira encontra-se na palavra sagrada de Deus. A Bíblia, não o Alcorão. O Alcorão não é sagrado. O Alcorão é profano, é satânico. Eu ouvi esse funk, nós não vamos passá-lo aqui agora, mas você pode verificar, porque está na internet. E aliás, ele foi acessado por milhões de pessoas. E esse funk ofendeu de forma muito intensa, não é, os religiosos islâmicos. Porque aquele é um livro sagrado. E o exercício que eu fiz nesta comissão, que eu estou há 10 anos e eu a presido com muito amor por esse trabalho, não é? Eu descobri lá que eu preciso me colocar no lugar das pessoas. Eu preciso me colocar no lugar do religioso. E eu fico imaginando se fosse um funk feito com versos da Bíblia Sagrada. O que é que tem? Quantas vezes é que nós vemos Jesus, o nome de Jesus posto na lama? Ninguém deve ficar realmente ofendido a tal ponto, porque eu sei que estas pessoas estão em trevas, muitas delas possuídas por Satanás, como aquela cantora, a Daniela não sei quem, que há pouco tempo defendeu o transexual e tenta denegrir o nome de Jesus. O que é que tem? É uma deficiente mental, uma mulher qualquer ali no palco com milhares de deficientes mentais que apoiam Satanás. O que é que isso tem? Isso vai me influenciar a mim? Vou eu agora ficar ofendido? Não, eu fico triste por causa da mulher, está perdida. E por causa daqueles milhares de ignorantes, daqueles idiotas que estão ali a ouvir aquela música satânica. Eu fico triste, não vou ficar ofendido. Vou eu agora levantar leis para que ela não fale. Ela tem o direito a expressar-se. É apenas pensamentos, é umas expressões de uma pessoa deficiente mentalmente, com problemas psicológicos, possuída por demónios.
e eu vou estar-me a importar com o que ela diz. Nós íamos ficar muito incomodados com esse assunto. E a comunidade muçulmana, além de nos procurar, uma das entidades islâmicas aqui do estado de São Paulo ingressou com uma ação e o juiz entendeu que este funk era liberdade de expressão. O juiz entendeu que o funk era liberdade de expressão. Aleluia! Este homem realmente sabe a lei, pois é juiz, não é? E a lei diz realmente que as pessoas têm a liberdade de expressão. E eu dizer algo ofensivo, isso é a liberdade de expressão. Eu dizer algo que na mente de alguns pode ser um discurso de ódio, isso é a liberdade de expressão. Mas ela mesmo assim não quer admitir. Ok? Ela diz, apesar do juiz ter declarado, ela não concorda, não é? O juiz negou a liminar, essa ação foi julgada improcedente porque era liberdade de expressão. Eu estou falando para muitos jornalistas, eu imagino, não é? A liberdade de expressão talvez tenha sido a mais difícil garantia dos últimos tempos da história do Brasil. Né? E hoje o Brasil se vangloria de ter liberdade de expressão, de ter liberdade de imprensa, de ter liberdade de pensamento. Acontece que a liberdade de expressão ela não é maior do que as outras liberdades. A liberdade de expressão não é maior do que os outros direitos fundamentais que são assegurados às pessoas humanas. Então, e qual é o limite do direito? Eu estou falando de liberdade religiosa e estou falando de liberdade de expressão, que são dois direitos que estão assegurados na Constituição Federal do Brasil, no artigo que trata das garantias fundamentais das pessoas. E qual é a diferença? Nenhuma. E qual é o limite para exercer esse direito à liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa? Tem limite? Tem limite. Qual é o limite? É a dignidade das pessoas. Isso é um absurdo. O limite da minha liberdade de expressão é a dignidade das pessoas. Isso é tão vago, é tão largo, que o que vai acabar por fazer, se isso for em frente, que é o que você quer, é que eu fique sem a minha liberdade de expressão. Não há limite na liberdade de expressão. Deus não dá limite. Quem são vocês, homens, para tentar tirar o que Deus nos deu? Não há limite para a vida, não há limite para a escolha, não há limite para a liberdade de expressão, não há limite para nós professarmos a nossa religião, não há limite para nada disto. O que existe é consequências. Deus deu toda a liberdade para o pai das mentiras propagar as suas mentiras no céu. Se houvesse limites, Deus tinha posto limite. Não existe limites. O que existe é consequências. E as consequências do pai das mentiras, Satanás, as consequências dele é acabar em cinzas, debaixo dos pés dos santos, um dia. Então, isto é satânico, o que esta mulher está a dizer. E mais uma vez, quem é que é o Senhor que diz que há limites para a liberdade de expressão? É um dos fãs dela, o Papa Francisco. Então nós estamos a ver de que lado é que ela está, de que lado é que estas pessoas estão. Não é no lado de Deus. Esse é o limite, não posso veicular conteúdos, e isso não é cerceamento de liberdade de expressão. Claro que é cerceamento da liberdade de expressão, não engane as pessoas. Diga a verdade. Isso é tentar parar a expressão, a liberdade das pessoas exprimirem-se livremente. Mas eu não posso veicular conteúdos por aí na internet que viola a dignidade das pessoas. E violar religião, violar liberdade religiosa é violar dignidade humana. Esse pastor, eu vou para o final já, meu tempo acabou, é o pastor Melvin. Também está na internet, muitos vídeos. Não é? Ele canta uma música que chama A Minha Família de Jeová. Parece meio que um forró, mas tem um verso bíblico que fez com que nós fôssemos acionados, um verso da música que nós fôssemos acionados também. Ele fala, o teu casamento não vai acabar, pisa na farofa, chuta esse alguidar, pois não tem orixá nem Iemanjá, minha família de Jeová. A farofa e o alguidar, talvez esse seja o maior problema,
Este discurso é um discurso de ódio religioso. É uma incitação dos outros religiosos ofenderem o símbolo religioso. Vou terminar agora, gente. O símbolo religioso de outro segmento. O alguidar é um símbolo religioso do candomblé. Ele manda chutar, ele manda, enfim, desprezar aquele símbolo. E faz isso na rede. Este discurso é um discurso de ódio religioso. Vocês entendem o que é que eu estou a tentar passar para vocês? O alguidar a farofa é um discurso de ódio religioso. Vocês entendem o absurdo que estas pessoas são? O que tem isso? Não é livre de dizer isso? O escritor da música? A pessoa que quer pôr isso no carro e que todos ouçam na rua? O que é que isso tem de mal? As pessoas fracas mentalmente e espiritualmente e que sabem que estão no engano, porque isto é da macumba, é lá daquelas tradições lá da África, onde sacrificam crianças, sacrificam animais. Isto é de Deus alguma vez? É óbvio que não é de Deus. E elas sabem que não é de Deus, então elas não querem que as pessoas falem a repreendê-las, e esta mulher também não quer, para trazê-las para Jesus, sair dessa macumba, dessa magia negra, onde sacrificam crianças e pessoas e tudo. Isto é de Satanás, é óbvio que é. Não tem mal nenhum este homem estar a dizer isto. Para mim, não tem mal nenhum. Mas eles querem parar a liberdade de expressão das pessoas. Esta mulher diz que isto é discurso de ódio. Discurso de ódio para ela. Para mim não é, por exemplo. Eu colhi esse da igreja, né? A Igreja Adventista Sétimo Dia é uma seita maligna e diabólica. Esse blog em defesa da sã doutrina, sou cristão adventista, não. Esse não é tão ofensivo, porque não parece que há uma incitação à violência. Chuta, quebra, vamos lá, vamos dar um BO. Né? Aqui ofende. O religioso que lê uma postagem dessa ofende. Este não é tão ofensivo porque parece que não incita à violência. Parece, mas na realidade incita. O que é que ela... Ela está a dizer que isto é discurso de ódio. Quando se diz que a Igreja Adventista é uma seita satânica, o que eu acredito que é, no que se tornou nos dias de hoje, uma seita satânica, isso é discurso de ódio. Vocês estão a ver aqui o limitar da liberdade de expressão? O que ela quer e o que estas pessoas querem, na verdade, é parar as pessoas que dizem a verdade. Simplesmente posto. Como é que alguém que cresce num lar cristão como esta mulher adventista, num lar cristão adventista, chega a este tipo de conclusão? Não é? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista, e por algum tempo, por muito tempo, nós entendíamos de uma maneira mais exclusivista o Evangelho de Jesus. E caminhávamos dessa maneira. Não há nenhuma censura aqui. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Quando cheguei na UAB de São Paulo, e ali tínhamos que admitir e nos relacionar com advogados de todas as tradições religiosas. Porque, afinal, a proposta daquela comissão, da qual eu fui fundadora, era exatamente fazer um trabalho inclusivo de promoção do direito, não da religião. Esse era o exercício que eu tinha que fazer. Estávamos ali para promover o direito e não a religião. E promover o direito é de todos. O direito não é deste ou daquele grupo religioso. O direito é de todos. Que coisa extraordinária, queridos. E começaram a se habilitar advogados das mais variadas tradições. Muçulmanos. Hoje eu tenho uma relação muito próxima com a comunidade muçulmana e é tão bom estar com eles. O Dr. John Graz foi nosso líder mundial de liberdade religiosa por mais de 20 anos na Conferência Geral da Igreja. É um querido amigo, uma inspiração. Foi com quem eu aprendi nestes últimos anos. Ele tem este livro, Fé e Liberdade. O Papa Ratzinger, antes de renunciar, eu gosto muito, ele fez um discurso, célebre discurso, e ele falou de liberdade religiosa.
Então ele considerou, e eu também considero, a mais importante das liberdades, aquela de você poder escolher livremente, professar livremente e se organizar livremente em torno da escolha religiosa que você fez. O Papa Ratzinger, antes de renunciar, fez um discurso falando inclusive sobre liberdade religiosa, e ele falava do perigo de nivelar as pessoas. Deus nos chama para fazer coisas especiais. E é tão extraordinário quando Deus nos chama para fazer alguma coisa que a gente não pensou que Ele fosse nos chamar. Então, resumindo, ela tinha um evangelho exclusivista, depois foi trabalhar como advogada, perdeu isso, entrou no mundo ecuménico, então agora já é, todos podem ir até Deus, todos serão salvos. Depois aprende de dois homens, John Grass e Papa Ratzinger, o qual realmente é preciso estar completamente em trevas profundas para aceitar o que o Papa, o Bispo de Roma, diz em relação à liberdade religiosa. Ele é o pior inimigo da liberdade religiosa, de qualquer tipo de liberdade. É o Papa, a sua organização, a Igreja Romana Católica. Eles são os piores. Eles pudessem, limitavam isso a todos nós. Seria completamente banido. Nós seríamos como escravos, como robôs. Como praticamente eles quiseram fazer na Idade Média, limitando todos os direitos das pessoas. Agora, vejam o percurso desta mulher. Nasce num lar adventista, tem o evangelho exclusivista, que é mais ou menos, duvido que tenha sido o verdadeiro, mas deve ser aproximado do mais perto da verdade, onde Jesus é o caminho. Depois vai trabalhar como advogada, já não é exclusivista, agora são todos, porque existem muçulmanos, todos serão salvos. Aprende do Papa Papa Ratzinger, do John Grass, Jesus, parece que não existe para ela. E depois ao fim do vídeo ela ainda diz que Deus nos chama para fazer trabalhos que a gente não imaginava. Isso não é o trabalho de Deus. Leia a Bíblia, vai ver que isso não é o trabalho de Deus. Isso é o trabalho de Satanás. Um dia ele começou a faltar às reuniões. Não vinha mais, Tati. Não vinha mais às reuniões. E eu falei, onde está o doutor Alfredo? Eu comecei a sentir falta dele. Que coisa boa, sentir falta das pessoas. E eu resolvi escrever um e-mail para o doutor Alfredo. E ele me respondeu, olha, doutora Damares, eu estou muito doente. E ele estava visivelmente doente. Eu o abracei bem forte. Já estamos terminando. E eu falei assim, doutor Alfredo, que bom que o senhor veio. E ele me abraçou também. Aí ele veio no meu ouvido e falou assim, doutora Damares, eu não creio, mas se a senhora orar por mim, eu não vou me importar. Pouco tempo depois, eu perdi o meu amigo ateu. O meu amigo descansou. Mas eu guardei no meu coração uma esperança. Eu guardo no meu coração uma esperança. A esperança de reencontrar o meu amigo ateu. Sabem por quê? Porque nós não sabemos o tamanho da influência que nós causamos na vida de alguém quando nós respeitamos as pessoas, independentemente da religião que elas tenham. Quando nós reconhecemos pessoas e quando, sobretudo, nós amamos pessoas, independentemente da religião ou não religião que elas tenham. Quantos encontros extraordinários eu quero ter no céu, com os meus amigos muçulmanos, com os meus amigos de matrizes africanas, com os meus amigos judeus. Quantos encontros eu quero ter, irmãos. Que Deus te inspire nesta manhã. Eu vim para falar de liberdade religiosa para vocês, mas eu vim principalmente para dizer que o Evangelho de Jesus, ele inclui todas as pessoas e em todos os lugares.
Que Deus te abençoe, te inspire e te habilite. Então, pela teoria dela, se nós respeitarmos as outras pessoas e se amarmos elas, essas pessoas vão ir para o céu. Mas isso não é o que o Evangelho de Jesus Cristo diz. Nós somos salvos pela graça através da fé em Jesus, o único caminho. Mais uma vez eu digo, Jesus é o caminho para o Pai, Deus. Agora, pela ideia desta mulher, todos vão ser salvos, me parece. O amigo ateu Alfredo dela que morreu, ele vai ser salvo. Ela vai reencontrá-lo no céu. Os muçulmanos também. Os judeus também. Nenhum destes acredita em Jesus. Como é que isto será possível? Quem é que diz isso? Não é a Igreja Católica e os Papas que dizem isso também? É. Os Papas dizem a mesma coisa. Não é preciso Jesus para ser salvo. Eles dizem isso descaradamente. Esta mulher está mais para a católica do que para alguém que diz acreditar no Evangelho verdadeiro, o que está na Bíblia. Mas pronto, seja como for, se você está a ouvir isto, Damares Moura, eu peço que você se arrependa e que realmente leia a Bíblia e não leia o Código Penal. Leia a Bíblia, porque isso não vai salvá-la, você saber o artigo tal e o número tal e a lei tal e pretender que está a tentar ajudar as pessoas. Você ajude-se a você mesma primeiro, porque você está em trevas. Entre num relacionamento pessoal com Deus, o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Depois pode sim tentar ajudar as pessoas, porque você está a fazer as coisas de uma forma egoísta, não é altruísta. É de uma forma que é do mundo, não tem nada a ver com Deus. Então arrependa-se e entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus. Nasça de novo. Estabelecer um diretor de liberdade religiosa em cada igreja adventista na América do Sul. Esse é o objetivo da liderança já para os próximos meses. Eles têm algumas atribuições importantes. Primeiro é atrair pessoas. Segundo é trabalhar dentro de uma formação conceitual, filosófica, conforme a Igreja Adventista acredita. Depois é estabelecer relacionamentos com os poderes constituídos e também com outras entidades religiosas. E, a partir daí, ir ao encontro na direção dos membros da Igreja Adventista, informando seus direitos como cidadãos, tratando de toda e qualquer manifestação de intolerância religiosa e trabalhando para defender essas pessoas que sofrem intolerância religiosa. Então perceberam aqui o que este homem disse com palavras claríssimas. Talvez as pessoas que não estejam com a mente aberta, talvez por comer muita proteína animal e comer todos esses animais assassinados, cheios de dor e sofrimento neles, o que acaba por ficar em vocês se comem carne. Não, vocês não estejam a entender bem, mas o que ele está a tentar aqui dizer é isso. Nós vamos nos reunir com os governos, com as outras religiões todas, e depois para passar para a perseguição, passar para qualquer tipo de revolução, de pessoas que se tentem, que tentem falar a verdade nos cultos, nas congregações, serão realmente atingidas por esta liberdade religiosa. Isto já acontece hoje em dia, como eu disse. Dentro destas denominações satânicas não se pode falar a verdade. É-se apontado o dedo, é-se ridicularizado e é-se posto de lado, expulso da denominação, o que eu considero ser uma bênção. Eu até de facto aconselho a vocês todos para saírem dessas denominações satânicas. Mas é isto que este homem está a dizer, realmente. É o ecumenismo, todos vão juntar debaixo desta bandeira da liberdade religiosa e de outras, para depois perseguir os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, chegando ao fim agora, qual é a solução para este problema? A solução, obviamente, é cada um de nós, outra vez, individualmente, porque a salvação é individual, cada um de nós estar mais dispostos a fazer o que é certo, através das redes sociais, dizendo o que pensa verdadeiramente. E se a pessoa está insegura, que estude mais. Vivemos na era da informação, procure, pesquise, estude, aprenda
e depois exponha o seu pensamento, sem medo, sem cobardia, porque cheio de cobardes está o mundo. Deus precisa de homens e mulheres que se levantem pelo que é certo, mesmo que os céus estejam a cair, mesmo que o mundo inteiro esteja a apontar-lhes os dedos, a dizer que eles estão errados. Deus não quer pessoas cobardes, Deus quer pessoas valentes pela verdade, dizendo a verdade, sem importar o que os outros pensam, ofendendo, claro que tem que se ofender, é inevitável. Agora, este é o propósito, é cada um de nós continuar a seguir em frente neste caminho pessoal, mas alertando os outros, através das redes sociais, fazendo vídeos como eu faço, outras pessoas que façam vídeos, vocês têm que apoiá-los, têm que apoiar-me a mim, seja como for, financeiramente, ideologicamente, dando ideias, espiritualmente o mais importante, orando por nós. Mas as pessoas pensam, há de chegar um momento onde o dinheiro que vocês estão a investir nessas organizações satânicas, nessas denominações, nesses pastores que são servos de Satanás, esse dinheiro vocês vão ter uma grave dor na consciência, porque vocês estão a contribuir para uma obra que é satânica. As pessoas que estão a fazer o trabalho verdadeiro, com vídeos, com missões evangélicas, entregando livros, panfletos, DVDs, estas pessoas não são apoiadas. Não são apoiadas financeiramente, não são apoiadas espiritualmente, ideologicamente. Então, é um conselho que eu vos dou, apoiem enquanto podem. Há de chegar um momento que o vosso dinheiro não vai valer de nada, não vai servir para nada o vosso apoio. Então, enquanto podem, apoiem. Outras soluções é estes meios, estas plataformas alternativas. Existem dois que são bastante conhecidos, que muitos de vocês não conhecem, obviamente. Eu estou a falar nos termos de vídeos, existem outras plataformas em relação à leitura, onde se pode encontrar leitura e artigos, isso existem vários, mas em termos de vídeos existem dois que se chamam BitChute e DTube, ou DTube. Ambos os dois são completamente um processo diferente de pôr vídeos e de ver os vídeos. Não têm a forma de ser regulamentados como é o YouTube. É completamente diferente o processo que eles criaram. Um é por blockchain, ou corrente de blocos, que é completamente impossível retirar. Tudo o que já lá foi posto é impossível retirar. Então, esse é no DTube, que é do Steemit. E tem também o BitChute, ambos é por uTorrent, não é? Então são processos completamente diferentes de nós pormos os nossos vídeos e de acedermos à informação. Então visitem esses canais, eu também tenho lá canal, não tenho lá vídeos, mas vou, pela graça de Deus, começar a pôr lá vídeos, porque eu sei que mais tarde ou mais cedo o meu canal vai ser bloqueado. Já é hoje em dia, porque a inteligência artificial, com os seus algoritmos, ela consegue desviar o fluxo de números de pessoas que visitam o meu canal. Eu vejo isso claramente pela analítica que aparece no canal. Eu tinha milhares e milhares de pessoas a verem-me todos os dias, hoje em dia são poucos milhares, então a gente consegue ver que eles andam a fazer algo para esconder o canal, para esconder formas que as pessoas tenham de partilhar e de chegar ao meu canal. Então isso é óbvio que isto está a acontecer. Então preparem-se, estudem, que a batalha final vai ser de Bíblia na mão, cara a cara com as pessoas, então tem que saber o que você acredita. Eu agradeço muito por ter visto este vídeo. Se gosta, faça um gosto, que ajuda bastante, porque quando se gosta do vídeo é provável que apareça em mais plataformas e apareça mais no YouTube para as outras pessoas poderem ver, apesar de eles terem posto algoritmos para retirar a probabilidade disto acontecer. Mas subscreva-se no canal, pressione a campainha ao lado do botão de subscrever para que possa ter acesso às notificações através do seu e-mail. E agradeço imenso, muitas bênçãos de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e de seu Filho,
e continuemos forte neste caminho.